Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam em mais um Papo de Professor Podcast. Essa maravilhosa oportunidade de escutar mais duas professoras que estão atuando em regiões diferentes do nosso país e vêm nos ensinar mais sobre sala de aula, sobre escola, educação, EJA e também sobre o próprio Brasil, sobre a complexidade da educação no nosso país, tudo aquilo que a gente pode aprender quando a gente se dedica a escutar quem está em sala de aula fazendo esse movimento acontecer. Né? Hoje eu converso com a Ana Santana Moreira, que é uma professora do estado de Goiás, e a professora Cione Biduário, que é uma professora do estado do Paraná. Juntas elas vão nos falar muito sobre ensino, pesquisa, a própria EJA, os sujeitos que a gente educa na EJA, e garanto que vai ser mais uma prosa muito bacana nesse enredo de conversas que a gente tem tido no podcast até agora. A cada episódio, como a gente conversa com duas professoras ou professores de estados, né, regiões diferentes do país, elas nos presenteiam aqui e por isso eu já agradeço muito pela atenção e pela disponibilidade das duas para estarem conosco. Para a gente começar essa boa prosa, eu vou começar com a Ana, perguntando, Ana, como você se tornou professora, seu caminho até a educação, se você quiser estender até chegar na EJA, é uma maravilha, assim você já se apresenta e na sequência nós ouvimos a Cione. Fica à vontade, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Júlio, Cione. É um prazer estar aqui. Desde já agradeço pelo convite para estar compartilhando aí um pouquinho da minha experiência. Bom, eu sempre fui aluna da educação básica, durante toda a minha trajetória da educação básica, fui aluna de escola pública, né, pública estadual. E depois entrei na graduação em Física, em 99, na Universidade Federal de Goiás. E assim que eu entrei na graduação, apareceu um diretor lá, não tinha nem 30 dias que eu estava na graduação, apareceu um diretor de uma escola do interior, querendo um professor de física. E aí eu já fui indicada e já iniciei a minha trajetória como professora. Então, a escola que eu estou me referindo é o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. O colégio situa-se em Bonfinópolis, a mais ou menos 50 quilômetros de distância de Goiânia, e lá eu iniciei minha trajetória no ensino médio. Era a primeira turma de colegial, né, do ensino médio, e eles estavam deixando de ter o magistério, a contabilidade, né, os cursos técnicos daquela época, e então lá eu comecei a dar aula de física, matemática e química, porque vocês imaginem, no interior, né? E sem ter professor de nenhuma matéria, e era só 2 turmas, eu já comecei com as 3 disciplinas ao mesmo tempo. Lá eu fiquei por 2 anos e meio. Então, o meu ensino médio, na minha educação básica, foi no noturno. E aí eu já iniciei trabalhando no noturno. E depois, em 2004, eu tomei posse no concurso do estado de Goiás e já iniciei na EJA, em 2004. Então, eu já tinha aquela trajetória de 5 anos, porque depois desse colégio em Bonfinópolis, eu vim trabalhar em Goiânia, em outra escola estadual, e nesse período foi contrato, né? E aí, em 2004, eu iniciei como efetiva, concursada, numa escola que ofertava EJA. Lá nessa escola eu fiquei por 15 anos. E só saí em 2018, em dezembro de 2018, porque fechou o noturno, fechou a EJA dessa escola, né? E então, toda essa trajetória de 2004 para cá, eu venho trabalhando com a EJA. Saí dessa escola em 2018, fui para outra mais perto da minha casa, que é o Colégio Estadual Solon Amaral, que eu estou atuando desde 2019 até o momento, e estou atuando na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Então, desde o início da minha trajetória, é com o noturno, né? Primeiro ensino médio, depois EJA, e sempre com as disciplinas de matemática e física. E eu tenho uma trajetória muito parecida com os meus alunos da EJA. Eu falo para eles que eu tenho uma história muito parecida, porque eu terminei a graduação em 2002.
E logo em seguida, aí eu fui estudar para o concurso, né? E já queria sair daquela vida difícil que a gente leva quando a gente está na faculdade. E tive uma filha, e assim que eu passei no concurso, e a minha filha nasceu com alguns problemas de saúde que me fez interromper os meus estudos, que eu tinha planos de fazer mestrado, né, de continuar meus estudos, mas eu tive que interromper para cuidar dela, né, como toda mãe faria. E aquele sonho ficou adormecido por muitos e muitos anos. E em 2018, quando fechou a escola, que eu já estava acomodada, né, estava conformada, né, como diz Antônio Gramsci, aquele conformismo, eu acabei me dando aquele despertar de buscar de novo aquele sonho adormecido. E aí fui fazer matemática, aí fiz licenciatura em matemática, e depois da licenciatura em matemática, eu já me ingressei como aluna especial em uma disciplina no programa no programa de pós-graduação de Educação e Ciências e Matemática na UFG. Entrei como aluna especial, fiz algumas disciplinas como aluna especial e ali eu fui me inteirando, entrando no mundo acadêmico novamente, e fiz especializações dentro da inclusão, fiz uma especialização sobre a EJA em 2020, ofertada pelo IF do Rio Grande do Norte, e aí eu fui voltando a realizar aquele sonho. E aí, em 2021, eu passei entrei pelo processo seletivo, entrei no mestrado na UFG e concluí o ano passado. Então, eu conto para eles que eu fiquei 16 anos sem estudar e voltei e me sentia como eles. Me sentia que eu não era capaz, por ser uma mulher já estava entrando nos 40, com filho, com marido, com trabalho, né, com todas as dificuldades que uma mulher tem na sociedade. E conto para eles que eu fui capaz e descobri o tanto que eu era capaz e sou capaz, e mostro para eles que eles também são, né? Então, a minha trajetória, ela está muito relacionada com os meus estudantes e com a EJA. Que especial, Ana, ouvi-la dar mesmo uma dimensão de como eles devem se identificar, né, com a sua trajetória, e você usou uma expressão que eu acho que muitos dos nossos alunos, das nossas alunas da EJA, também trazem consigo, que é um sonho adormecido. Né? Muitos deles voltam à escola com muitos sonhos adormecidos. E aí eu já fiquei pensando que uma provocação para todos nós, todos que nos escutam, seria pensar como, né, professores que somos, podemos ser agentes, né, do despertar desses sonhos. Certamente a identificação dos alunos com a sua história é um caminho de despertar esses sonhos adormecidos. Né? Quando eles ouvem a sua história, talvez eles próprios, elas próprias já se questionem, né, quais sonhos eles podem fazer despertar. Né? Depois de 10 anos, 16 anos, 20 anos, alguns voltam depois de uma vida toda. E esse movimento é tão importante. Né? Então, já fiquei emocionado de ouvir a sua história, saber que é possível e dessa identificação que eles têm contigo. Muito bom ouvi-la. Sione, agora eu vou perguntar para você, né, sobre sua trajetória, formação, como você chega a EJA, né? Fique à vontade, muito bom tê-la conosco. Obrigada, professor Júlio. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e todas e todes. É muito prazer, muito obrigada por estar aqui, pelo convite, né, pelo seu convite. A minha trajetória como professora da EJA, olha, professor, é longa, tá? É longa. Eu, desde que me entendo por gente, eu escolhi ser professora. Eu amo minha profissão e desde criança eu queria ser professora, sempre estudei em escola pública, né? Fui fazer uma pós-graduação ou outra em universidade particular, mas eu sou da escola pública, né? Então, quando eu resolvi ser professora, então naquela época a gente estudava, entrava muito cedo, né, na escola. E eu entrei no magistério, não tinha 14 anos, eu tinha 13. Então, eu fiz magistério, eu terminei o magistério já como professora substituta de sala de aula com 15 anos. Aí, com 17, eu estava na universidade, eu fiz a minha primeira graduação, foi em Ciências Físicas e Biológicas,
licenciatura curta. Daí eu escolhi fazer a plena em biologia, e nisso eu terminei a faculdade, morava no norte do Paraná, no norte pioneiro, próximo a Londrina, e resolvi vir embora para Curitiba, porque para lá não tinha vaga dentro do concurso que eu tinha feito. Vim embora e comecei a trabalhar com o Fundamental 2, e daí, quando foi em 96, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o CEBEJA, que nós chamamos aqui no Paraná, que é o ensino de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, mas para o Fundamental 2 e médio, tá? Aí, nessa trajetória toda, eu fui diretora de escola estadual, fui coordenadora pedagógica, depois eu fiz um concurso, que é onde eu trabalho hoje, porque eu já sou aposentada de um padrão, e o outro eu trabalho ainda, que é no município de Piraquara, que é a região metropolitana de Curitiba. Eu moro também na região metropolitana, mas eu moro em Pinhais. Aí o próximo município é Piraquara, e lá em Piraquara eu tive a oportunidade de trabalhar com a EJA, com a educação básica. Então, eu trabalhei com a EJA de 2010 a 2013, aí depois eu voltei a ser diretora daí da escola, que eu sou professora hoje, aí que eu me aposentei e escolhi, depois da aposentadoria, ficar com a educação de jovens e adultos, tá? Então, eu tenho aí um percurso um tanto longo, né? Tanto no Fundamental 2 e no médio, com a educação de jovens e adultos, quanto na educação básica. Já trabalhei com a etapa 1, que a gente chama na educação básica, com a etapa 2 e com a etapa 3. E no Fundamental 2, eu já trabalhei com matemática e ciências, e no médio com biologia. Depois eu fiz uma pós-graduação na área biológica, outra na área da avaliação, né, metodologia da avaliação. Fiz um curso de especialização pela UNB, da EJA, e foi lá trabalhando com os meus... Eu sempre brinco com eles, né, as minhas crianças crescidas, que eu detectei um problema e eu fui à busca de tentar resolver, pelo menos encontrar um caminho para tentar ajudá-los a resolver esse problema. E foi aí que brotou, né, o meu projeto de pesquisa, e é aí que eu estou dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fazendo o mestrado. Já nas portas da qualificação aí, quem sabe tem gente aqui que está na tela que pode ser convidado para a minha qualificação. Fique aí na expectativa, que está na lista. Coisa boa, Fione. Fico feliz de ouvi-la e com a expectativa de participar e, quem sabe, de todo jeito, fazer uma leitura do seu trabalho, contribuir como eu puder. Fico muito feliz de ouvir e fico pensando que tem vários pontos de contato, né, entre a sua trajetória e a trajetória da Ana. O primeiro que eu vejo assim, muito evidente é esse ponto de contato de trajetórias que foram interdisciplinares, tiveram experiências interdisciplinares a todo momento, né? E a diversidade de experiências pedagógicas que vocês acumularam, outro ponto de contato, né? Eu acho que isso vai se mostrando na trajetória de diferentes professores, professoras, como um ponto riquíssimo, valiosíssimo, né? Como vocês foram também, né, o terceiro ponto de contato, se formando ao longo dessa trajetória e buscando mais e mais espaços de formação, né? Isso mostra como a nossa profissão é desafiadora, como não existe saber pronto, né? Como, mais do que as pessoas pensam, a docência é uma construção cotidiana que envolve muito trabalho, muita pesquisa e por isso demanda tanta valorização, né? Eu acho que nesses poucos minutos que a gente ouviu, cada uma de vocês já ficou evidente como são profissionais em busca de uma formação permanente, como dizia Paulo Freire, e que demanda esse reconhecimento tão necessário, né? Mas um outro ponto de contato, e é por ele que eu vou espraiar a segunda pergunta, é sobre os territórios de vocês. A Ana já adiantou alguma coisa sobre Goiás, a Cione falou do estado do Paraná, e eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para quem nos escuta e ainda não conhece esses dois estados, sobre a cidade onde vocês estão hoje, um pouquinho dessa região, do estado de vocês,
né? Seria muito bom ouvi-las nisso. Ana, fique à vontade. Bom, antes de falar do meu território, quero colocar aí, ressaltar outro ponto em comum entre nós, né? Começamos muito jovens na profissão, né, Cione? Eu achei que eu tinha começado jovem, mas você começou bem antes, né? Antigamente era possível, né? Hoje, já com as leis, com as novas legislações, já não tem essa possibilidade, né? A pessoa tem que ter a graduação, a licenciatura concluída, né? Então, estou em Goiás, eu sou goiana, né? Como dizem aqui, goiana do pé rachado, e estou aqui falando de Goiânia, a capital do estado. Eu nasci no interior, mas moro aqui em Goiânia desde meus 4 anos de idade. E toda a minha trajetória acadêmica, profissional, se deu aqui na capital. Tirando os 2 anos e meio que eu trabalhei em Bonfinópolis, eu quero até deixar um grande abraço para todos as pessoas que me constituíram como professora na primeira escola, inclusive eu encontrei uma aluna semana passada, daquela época, que lembrava de mim. Um abraço, Gleice. Então, eu sempre trabalhei na capital, só que na capital eu estou localizada na periferia. Nós somos, o bairro que eu atuo e que eu moro, fica mais ou menos 18 quilômetros do centro da capital. Então, é um bairro periférico, um bairro pobre, que já foi considerado assim, muito violento dentro da capital. Hoje em dia, lógico que está bem menos, né? Mas a gente está longe da capital, do centro da capital. E pensando assim, a gente tem toda uma dificuldade. Os nossos educandos, muitos trabalham lá no centro. E para chegar até aqui, eles não conseguem chegar na primeira aula, por exemplo, porque leva mais de 1 hora de ônibus ou de carro. Depende aí até do fluxo, né? Depende do horário, pode gastar até 2 horas para chegar de lá, do centro até aqui. Então, muitos chegam atrasados, e nós temos aqui no estado de Goiás uma política que está acontecendo desde 2019, que eu falo aqui como uma denúncia, e a gente já colocou isso em pesquisas, já publicou, que desde 2019 está tendo uma redução de oferta da EJA presencial. Então, tem que ressaltar essa palavra presencial, porque nós estamos, desde 2019, o governo que está desde janeiro de 2019, foi implementado um projeto, não é um projeto de EJA à distância, e que começou com 9 polos, e foi para 16, foi para 40, já está em 60 polos. E disso aí, de 2019 a 2022, foi fechado 45% das escolas da rede estadual que ofertam EJA presencial. A matrícula também caiu em torno de 50%, porque se não tem a escola perto dos nossos alunos, eles não vão conseguir chegar a tempo. Se ele sai 6 horas lá do centro de Goiânia e não tem a oferta perto ali, até ele chegar aqui já não dá mais tempo, já é mais de 8 horas. Então, está acontecendo isso, e cada dia mais nós temos essa dificuldade, assim, e foi uma expansão, gente, uma expansão abrupta, uma expansão assim, da EJA, e além da expansão dessa oferta da EJA à distância no nosso estado, está acontecendo também das propagandas. Eles estão incentivando os nossos trabalhadores e estudantes a fazerem a EJA à distância e fazer um Enseja, né? Que aí, incentivando de que forma? Com propagandas. Quando você vai fazer a matrícula pelo site, só tem a opção de EJA à distância, aí você tem que ficar ligando na secretaria e reclamando. Quem ligando? Nós, professores. Porque nós sabemos que isso aí é uma falácia, é um faz de conta para emitir certificados. Porque nós passamos pela pandemia e sabemos muito bem o que aconteceu com os nossos sujeitos da educação de jovens e adultos. A maioria desistiu por causa da questão do uso do celular, por causa da conectividade, e isso continua sendo o nosso cenário aqui no estado de Goiás.
Infelizmente, muitas pessoas estão lutando, muitas pessoas, assim, eu me refiro ao coletivo do Fórum Goiano de EJA, que é o fórum ligado aí ao Fórum de EJA Nacional, né, Fóruns de EJA do Brasil, que fazem denúncias, mas essas denúncias não estão sendo investigadas pelo Ministério Público de Goiás. Tá? Então, fica aí uma denúncia da situação alarmante que nós estamos. Inclusive, eu mudei de escola por causa disso, por causa de fechamento. O que eles alegam? Que a escola está havendo também uma expansão de escola militar. Então, a escola que é militar, eles falam que não pode ofertar EJA no noturno. A escola que é tempo integral não pode ofertar EJA. Mas, então, aonde que vai nosso público? Aonde que vai aqueles quase 1/3 da população que não tem a educação básica concluída? Muito complicada a situação em Goiás. E você, Cione, vamos saber aí, né? Aqui no Paraná é assim. Ah, meu Deus, né? Então, a gente ainda tem assim um fôlego, porque ao trabalhar em Piraquara, no bairro onde eu trabalho, ele é chamado de bairro rural. Foi aonde tudo iniciou na cidade de Piraquara, sabe? O Guarituba, o bairro Guarituba. Então, é um bairro muito grande, de uma população grande, e ele iniciou como área rural, sabe? E hoje ele já não é mais uma área rural, mas ele ainda leva o nome de área rural, e por esse motivo, os estudantes têm ônibus, por ser tudo muito longe da escola, sabe? Só que daí a nossa escola atende a educação básica. E muitos dos nossos, quando termina a etapa 3, eles querem ir para frente, eles querem ir para o CBJA, mas daí se torna longe e se torna caro. Apesar de não ser longe, mas não é longe para quem vai de carro, mas para quem vai de ônibus, para quem vem de ônibus do Guarituba, aqui em Pinhais, que é onde tem o CBJA, é longe para eles, é de noite, né? Então, lá na nossa escola, que é a Escola Marilda Cordeiro Salgueiro, eles não chegam atrasados porque o ônibus busca. Mas para eles virem do trabalho para ir para o CBJA aqui em Pinhais, eles vão chegar atrasados, porque é longe, né? Como diz a Ana, fica longe do centro. Muitos não trabalham no centro, trabalham numa outra região de Curitiba. Então, lá para nós, por ser um local chamado área rural, ainda temos esse fôlego. Mas saiu disso, acabou. Entendeu? Eles não seguem, eles não vão adiante. Né? Então, é bem complicado essa questão, sabe? E com relação a esse incentivo ao EAD, tirando a educação básica, o resto está mais ou menos igual, minha amiga, sabe? Infelizmente, está bem difícil, bem complicado. Não sei se vocês sabem, mas o nosso governo também, né, o governador do estado do Paraná, agora ele quer implantar uma escola, eu nem sei direito o nome do negócio que ele quer dar, porque a gente fica tão revoltado, né, com tudo isso, mas ele quer implantar um modelo assim como se os empresários tomassem conta da escola. Ou seja, ele quer privatizar a escola. Vamos falar o português bem aberto. Privatização da educação paranaense. E depois ele joga na mídia modelo Paraná. Um modelo que dá certo. Né? Então é muito revoltante para nós que somos professores, professor do chão da escola, e conhecemos a lida da sala de aula. Né? Eu tenho quase 40 anos de sala de aula, quase 40 anos de escola. É tempo toda a vida. Então, perguntar para a gente o que a gente acha, não é perguntar. Né? Mas vão implantando, vão colocando. Então, os nossos estudantes lá da EJA, da Escola Marilda, o que acontece? Eles não querem que a gente passe eles da etapa 3 para frente. Porque eles querem continuar estudando, mas eles não têm como continuar estudando. Entendeu? Então, eles querem ficar lá porque eles sabem que eles vão esquecer o que eles aprenderam, porque isso faz parte, né, de nós.
da nossa gênese, vamos assim dizer, né, que a gente vai esquecendo, vai esquecendo. Então, eles não querem sair de lá. Isso é muito triste, sabe? Muito triste mesmo. Olha que especial ouvi-las sobre esse tom de denúncia, né, nas duas falas. Eu ia comentar mesmo sobre o que a Ana disse, né, que de fato o estado de Goiás não é o único estado em que isso vem acontecendo, mas talvez ele seja o estado em que isso vem acontecendo de maneira mais ofensiva, ostensiva, né, contra a oferta desse direito básico, que é o direito ao presencial. Né? Quando a gente vai para esse embate, fazer, né, esse diálogo e mesmo a conscientização de outras pessoas, a gente costuma dizer que ninguém é contra a oferta do modelo à distância, mas a gente é né, fundamentalmente contra que esse modelo substitua a oferta presencial, porque esses jovens, esses adultos, esses idosos, eles têm direito à escola, né, da maneira como eles a conheceram em algum momento. A Ana começou a nossa prosa falando sobre o seu sonho adormecido. Muitas dessas pessoas têm o sonho adormecido de ter o direito à educação, à socialização, né, ao desenvolvimento e um aprendizado que se faz no coletivo, nas nossas experiências. A Cione disse uma coisa que toca, né, no íntimo da proposta que a gente teve aqui na USP quando propomos o Papo de Professor podcast, que quando ela diz perguntar para a gente, né, perguntar para o professor que está no chão de sala de aula, ninguém quer. Né? E se a gente faz esse movimento de reunir professores, né, de regiões diferentes do país, é porque a gente está pautado nessa mesma percepção de que os professores, as professoras têm sido ouvidos menos do que deveriam, menos do que poderiam. E acho que esse é um espaço, né, que configura bem essa troca. Fique à vontade, Sione, para complementar. Então, professor, você tocou num ponto para mim que é fundamental com relação à EJA, a socialização, né? Como eu passei pelas 3 etapas, a etapa 1, que equivale à alfabetização de jovens e adultos, que é o equivalente ao primeiro e segundo ano da educação básica, fundamental 1, e a etapa 2, que seria o terceiro e quarto ano, e a etapa 3, o quinto ano. Então, eu já vivenciei estudantes que ficaram por 10, 12 anos na etapa 1, ficaram por mais 5 anos na etapa 2 e por mais 5 na etapa 3, sabe? Muitos estão lá, estão há 15 anos na etapa 1 e não conseguem avançar. Mas só o estar lá, socializando no dia a dia, aprendendo o cotidiano do estudante da EJA, já é uma grande coisa para eles, sabe? Então, como que eu vou pegar e vou fazer um EAD com uma EJA? Não tem condições. Um EAD com um estudante que mal sabe usar o seu celular. Com um estudante que chegou para mim e disse, professora, leia aqui para mim a minha nota fiscal dos doces que eu vendo, porque eu não sei ler o que está escrito aqui e eu preciso vender. Aí eu falei, mas como assim? Prof, eu preciso saber por quanto eu vou vender tal doce. Aí eu li, expliquei, tá, mas e daí? Quando a pessoa compra, como é que você faz para marcar? Eu vou mostrar meu caderninho para você. E trouxe o caderninho dela com os escritos das pessoas que compraram dela. E escreveram quantos doces compraram e quanto pagou. Tá, e tá escrito isso é fiado? Prof, é fiado. Mas e depois? Quando alguém for te pagar, como é que faz? A pessoa vem aqui e risca. Gente, vocês têm noção do que é isso? Num estudante de educação de jovens e adultos que tem 48, 58, 80 anos. Eu tenho estudante com 82 anos, sabe? Então, como assim você vai pegar uma estudante dessa que está lá há 15 anos, que não compreende, que obviamente que tem questões neurológicas, cognitivas por trás disso, e que
O pior ainda, aproveitando, professor Júlio, que eu fui à busca, pela minha indignação de ver estudantes com problemas cognitivos, intelectuais graves, e como assim ninguém pode fazer nada? Como assim ninguém pode fazer nada? Eles não são laudados. Tá, eles não são laudados, mas não são laudados lá quando criança, mas não pode se laudar agora? Sabe? Por que, que não pode se laudar agora? Né? Então, você está vendo tudo isso, tudo isso, tudo isso. Passamos, como diz a Ana, pela pandemia, vivenciamos a questão do EAD com eles, né? E a gente quer transformar isso tudo em EAD. Não dá, gente, me desculpe, não dá. Como eu disse para vocês, minha primeira graduação foi aquela. Além do mestrado, eu faço uma segunda graduação também de psicopedagogia clínica por um polo de Maringá, tá? Uma universidade de Maringá, desculpe, o polo é daqui, a universidade é de lá. Muito boa, excelente. Mas tudo bem. 4 anos de estudo com uma professora que é mestranda, que tem uma bagagem enorme, que vai saber lidar com os equipamentos, né, a computacional, enfim. E eles? Como assim? Entendeu? Então, isso me deixa muito preocupada, indignada, sabe? E tentando entender o que passa na cabeça de pessoas que não conhecem a sala de aula, não conhecem a realidade de uma escola. O pior, Cione, é quando você fala da questão da socialização, isso também acontece aqui. E eu queria só destacar uma frase que eu ouvi semana atrasada de uma aluna. Eu trabalho com a terceira etapa da EJA, mas aqui no estado de Goiás não é a divisão como você colocou aí no Paraná. A nossa aqui, a primeira etapa é os anos iniciais do ensino fundamental, a segunda etapa é os anos finais, e a terceira etapa é o ensino médio. Então, eu sempre trabalhei com a terceira etapa da EJA, com o ensino médio. E aí uma senhora me disse, semana atrasada, entrou na sala dos professores e falou, gente, eu prefiro estar aqui, me sinto muito melhor aqui na escola do que na minha casa. Ela disse essa frase e me marcou na hora que ela me disse isso, sabe? Me marcou muito e inclusive essa pessoa já trouxe outras frases que me marcou, porque eu pedi para fazer uma biografia, uma pesquisa biográfica da Marie Curie e ela me agradeceu demais pela oportunidade de conhecer a história de vida de uma mulher cientista, né? E ela me agradeceu tanto, tanto, e quando ela ouvir isso, ela vai saber de quem que eu estou falando dela, que assim me marcou mesmo, porque eu falei, nossa, ela parece uma coisa tão simples, mas ela ficou tão grata, né? Então, assim, essa questão de socialização é muito importante em todas as etapas, modalidades, mas na EJA é fundamental. E o acolhimento que os professores dão a eles, né? E essa questão do laudo também a gente passa por isso, Cione, é complicado. Mesmo se tiver laudo, nós temos muitos, ultimamente, nos últimos anos, eu não sei aí no Paraná, mas aqui em Goiás, tem adentrado a EJA muitos alunos com alguma dificuldade, alguma deficiência intelectual ou algum transtorno, né? E muitos não têm laudo, mas tem aqueles que têm laudo, e mesmo assim não é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação o professor de apoio a quem eles têm direito previsto na lei. Durante o dia, no ensino fundamental e no ensino médio, que é ofertado na escola que eu trabalho, eles têm professor de apoio, tem sala de AEE. Durante a noite, no noturno, não tem. A sala do AEE não funciona, esses alunos não têm um professor para estar dando esse apoio para eles, e fica tudo a cargo do professor da regente, né? E a única oferta que a secretaria tem dado é para alunos, pessoas com deficiência auditiva. Eles têm fornecido intérprete. Tirando isso, nenhum outro benefício para essas pessoas que já foram tão excluídas aí em todos os momentos da sua vida e na sociedade, né? Nossa, mais uma rodada importantíssima, né, de ouvi-las e mostrar, né, para quem está nos ouvindo. Fico com a expectativa enorme de que nós sejamos ouvidos também por pessoas que não são da área da educação,
né? Porque muitos dos nossos colegas sabem dessa realidade dura de sala de aula e concordam conosco com esse tom de denúncia, com as reivindicações, mas é importantíssimo que a gente faça chegar essa conversa também a quem não é da área da educação e precisa estar conosco, né? Precisa se sensibilizar para entender que o direito à educação dessas pessoas passa também pelo direito à oferta presencial dessas vagas. E essas pessoas podem optar pela modalidade à distância, mas precisa ser uma opção, né? Ou seja, elas precisam ter assegurado o seu direito de escolha entre o presencial e o modelo à distância, e não de alguma forma quase serem coagidas, né? Como mostra a Ana quando fala do exemplo do site, né? Quando fala a Cione também desse movimento avassalador que tem nos atingido. Muito bom ouvi-las nesse sentido. E eu vou aproveitar para emendar nisso a próxima pergunta, porque tem muito a ver, sobretudo, com esse caso, né, da aluna da Ana, que fala sobre como foi importante, né, ter conhecido a biografia de uma mulher cientista, né, porque eu ia perguntar para vocês como vocês veem a matemática na EJA, né, esse direito, esse conteúdo, esse conhecimento, né, desenvolvido por homens e mulheres que muitas vezes é ensinado talvez como produto de conhecimento apenas de grandes homens na história, né? Então, como vocês veem isso em sala de aula? Como vocês têm pensado a matemática? E, claro, como as trajetórias de vocês são muito interdisciplinares, fiquem à vontade se vocês quiserem estender as respostas não só para matemática, mas também para física, para biologia. Eu vou entender, assim como nossos ouvintes, que é mais do que natural, dadas as formações de vocês. Começamos contigo, Ana? Bom, primeiro a matemática, acho que para quase todas as pessoas, já é um bicho de sete cabeças, né? E para nós, os educandos da EJA, parece que é mais. Eu observo, assim, eles chegam, quando eu me apresento como professora de matemática, eles já falam, ai, a matéria que eu mais odeio, a matéria que eu mais tenho dificuldade, a matéria que me fez parar de estudar. Eu ouço muito isso. E, assim, a primeira coisa que eu tento mostrar para eles é a matemática presente no dia a dia deles. Eu trago aquelas questões mostrando assim, olha, você vai pagar suas contas, você pagou aluguel, você fez compra, fez isso, fez aquilo, sobrou quanto do seu salário? Vamos tentar descobrir aqui. Teve alguém que me perguntou esses dias para trás, professora, 11% do salário é quanto? Vamos ver, está descontando certo no meu salário? O INSS, vamos calcular. Então, a gente tem que mostrar que a matemática está presente ali no dia a dia deles. Tentar e mostrar que ela não é aquele bicho de sete cabeças. Tem que ter calma, paciência para explicar. Geralmente, eu sou uma pessoa agitada que falo muito rápido. Mas, quando eu vou explicar, busco repetir. Se pedir para repetir uma terceira vez, eu vou estar repetindo, mostrando outras formas. Mas a matemática que eu trabalho já é ensino médio, já não é aquela coisa assim, a alfabetização matemática, né? O letramento matemático, não é bem isso. Porém, nós temos alunos aqui que chegam para nós que não sabem nem a tabuada. E então, o primeiro semestre do ensino médio da EJA, a primeira coisa que eu vou fazer é retomar as 4 operações, falar de potência, porque eu já tive aluno de ter parado de estudar em 1978, antes de eu ter nascido. E quando ele vem, ele não lembra mais isso. Ele conhece aquela matemática, ele não conhece as regras, ele conhece simplesmente aquela matemática do raciocínio, né? O raciocínio lógico, matemático ali, mas sem regras, muitas vezes sem compreender por que ele multiplicou, por que ele dividiu. Ele fica se questionando, mas por que eu tenho que fazer essa multiplicação? Por que não é divisão? Então, eu tento buscar essa matemática para eles e tento mostrar relacionando com a física, como geralmente eu trabalho as duas disciplinas no primeiro semestre da EJA, eu tento relacionar, assim, quando eles falam, professora, mas e os centímetros quadrados? É a mesma coisa que centímetro? Aí lá na física a gente trabalha as unidades, né? Então eu vou trabalhar com eles, as grandezas, as unidades, fazendo essa interdisciplinaridade mesmo. E sempre eu gosto de trabalhar a história da educação, a história da matemática, a história da física, porque sempre eu gostei de trabalhar essa parte, mas depois que eu
fiz o mestrado, eu aprendi muito mais a importância de mostrar para eles que a questão da história, que ela não é linear. Então, eu tento mostrar para eles, eles falam, mas é só homens, né? Só homens na matemática. Aí eu trago para eles que não é bem assim, que nas ciências, e explico por quê. Eu faço eles tentarem entender. Eu falo, ó, vocês estão vendo também que quase não tem negros como cientistas, né? Não tem mulheres, mas não tem negros. Por quê? E aí a gente vai buscar a história, eu vou contando para eles um pouco. Já até falaram assim, professora, a senhora parece professora de história. Falei, mas é porque é importante conhecer a nossa história. É muito importante. Então, tento trazer isso para eles e eu gosto muito de filmes. Então, eu já trabalhei até um relato de experiência que eu apresentei no simpósio, né, da educação matemática, lá na USP, em 2022, foi relacionando um filme, que eu trabalhei um filme que abordava sobre a história da construção do primeiro computador durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente trouxe todo envolvendo história, geografia, matemática, e buscando abordar os temas sociais, políticos, econômicos daquela época. Então, foi uma experiência muito boa e que eu trabalhei durante a pandemia, o meu relato de experiência foi um acontecimento durante a pandemia, mas eu pretendo trabalhar nela presencial também. E outra coisa que eu gosto muito de relacionar é a geometria com a arte. Eu gosto muito de mostrar para eles que a geometria está em volta deles o tempo todo, e aí sempre eu trabalhando com a arte. Inclusive, hoje eu pretendo trabalhar uma atividade hoje à noite com nessa perspectiva, com a professora de artes. Nós já planejamos essa aula para hoje. Maravilha, Ana. Certamente vai ser uma aula muito boa. Também gosto muito dessas relações e acho que a gente afasta as duas quando em várias culturas elas estiveram muito próximas, né? Quando a gente olha para os padrões, os mosaicos, né, as simetrias, tudo aquilo que a gente produziu de mais belo, tem muita coisa para ser explorada, né? Mesmo de uma perspectiva matemática, né, que muitos artistas se aproximaram e que muitos matemáticos também, né, se aproximaram aí inegavelmente da arte, das artes de maneira mais ampla. Muito bom te ouvir. Sione, e você? Ai, meu Deus, esse papo tá muito bom. Ai, gente, então, quando eu fiz ciências físicas e biológicas, escolhi ficar na biologia, eu não escolhi a matemática por conta de alguns ou um professor que eu tive e que me causou um trauma gigantesco na matemática, sabe? E toda a vida eu gostei de matemática. E daí eu acabei dando aula de matemática no Fundamental 2, né, juntamente com ciências. E depois, quando eu entrei na EJA, lá com a educação básica, me deparei com a matemática e eu não sou uma pessoa muito conformista, sabe? Então, quando os meus estudantes chegaram para mim, ai, não, eu tenho medo da matemática, aquela resistência na matemática, né? Aquela coisa toda, falei, mas meu Deus, alguma coisa não está certa. Tem alguma coisa aí que não faz a conta fechar, sabe? Aí eu comecei, né, a observar, poxa vida, a gente prepara o plano de aula em cima do currículo municipal, né? E dentro do município de Piraquara, até então, até esse momento, é pedagogia histórico-crítica, e eu era professora de quinto ano antes de ser diretora, e vai e vem, mas o que está acontecendo? Que essa matemática não sai desse, né, desse lodo, vamos assim dizer, na cabecinha deles. Aí, diferente da Ana, né, eu trabalho com letramento matemático. E daí, você sabe o que é você ver aluno de praticamente da minha idade e olhar um número e dizer, não, eu não sei que número é esse. Não, não, tá. Então, olha aqui, ó, esse número é o número 1, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco, que número é esse? Não sei. Mas, meu Deus, como assim? Ele não assimila, né? O que está acontecendo? Aí, nesse o que está acontecendo, eu pensei, eu preciso encontrar uma outra maneira. Preciso. E foi assim que eu descobri, dentro da UTFPR, a oficina pedagógica de matemática, por intermédio de uma colega, que depois veio a ser nossa
coordenadora pedagógica lá na escola, que é a professora Andréia, que o professor Júlio participou da qualificação dela, e eu acabei participando de 2 oficinas pedagógicas no ano. Uma dentro da UTFPR, como com a oficina pedagógica do ensino médio, e ela levou para nós, dentro da nossa escola, a oficina pedagógica de matemática para os professores da EJA. E quando eu conheci a tal da atividade orientadora de ensino, idealizada pelo professor Manuel Oswaldo de Moura, da USP, gente, eu me apaixonei de um jeito que não teve mais conserto e acho que não vai ter nunca mais. Bem dizendo, né? Olha, eu fiquei tão encantada, e daí a teoria que embasa a metodologia é a teoria histórico-cultural de Vygotsky e a teoria da atividade de Leontiev. E o método é o materialismo histórico e dialético de Marx. Fechou tudo, né? Fechou o repolho, como diz o outro por aí, né? E eu falei, nossa, eu preciso conhecer, quem sabe está aí um jeito de eu ajudar esses estudantes. E terminei semana passada a parte de campo da minha pesquisa. E eu fui desenvolver com eles 3 situações, né, que a gente chama de SDA, é situação desencadeadora de aprendizagem, deles, da vida deles, do cotidiano deles, de compra de mercado e coisa e tal, trabalhando com número decimal, trabalhando N coisas, números, quantidades, sistema monetário, como é que fala? Quando a gente junta, me ajuda, professor, a lembrar, quando a gente junta Os agrupamentos. tudo isso, um ábaco. Eles se apaixonaram pelo tal do ábaco. Eles nunca imaginavam que existia aquilo. O que era o ábaco? Aí, Ana, eu fui lá no movimento histórico e lógico do conceito. Eu fui na Gênese para ensinar de verdade o que era esse conceito que eu estava falando, da onde ele vem, como é que surgiu a matemática. Estão enjoados de ouvir aquela conversa do pastor que contava as ovelhas, mas não imaginava que aquelas ovelhas deu origem ao ábaco. Entendeu? Então, foi tão brilhante, professor Júlio, foi tão brilhante, foi tão encantador você ver o estudante da EJA se apaixonando pela matemática. Mas, gente, foi tão encantador que tinha uma estudante que, quando eu fui para começar a pesquisa de campo, ela disse assim, se eu soubesse que era você hoje, eu não tinha vindo para a aula. Falei, credo, por quê? O nome dela é Maria. Por que, Maria? Porque eu odeio matemática. Você sabe que eu odeio matemática. Mas, Maria, lembra que a prof falou que isso dá um jeito diferente de trazer a matemática? Eu duvido, eu não vou gostar. Mas promete para mim que você vai pelo menos tentar? Tá bom, só porque eu gosto muito de você, eu vou tentar. No final das contas, ela estava ajudando os colegas a trabalhar com o ábaco. Gente, foi encantador. Sabe? Essa é a palavra, encantamento. Então, professor, é aquilo que eu disse, eu não sou muito conformista. E acho que eu vou ser assim até morrer, sabe? Essa professora sonhadora que vai buscar, que vai à luta pelos seus próprios ideais e pelos sonhos e ideais e direitos dos seus alunos, dos seus estudantes. E para fechar a minha fala, quando a gente lê Milton Duarte e vê o quanto a EJA dá um passo adiante e 2 para trás, durante anos, é triste demais. E depois, quando a gente lê isto daqui, que é maravilhosa também, né? A Conceição, ação, como diz o professor Júlio Fonseca, aí que você vai mais ainda à busca de poder ajudar esses estudantes na matemática. Tá bom? Acho que já falei demais, mas era isso. Bom ouvir, Luciane. E uma coisa que fica evidente nas trajetórias de vocês, nesse relato com a matemática,
é a importância da pesquisa, né? A Ana disse, quando falou da história, da presença da história da matemática nas aulas dela, que não era tão usuária, né, dessa tendência, dessa abordagem, mas que foi durante a pesquisa de mestrado que ela passou a conhecer mais e ver a riqueza e a potência do uso da história nas aulas, né? Muitas vezes os alunos ficam com uma impressão de que aquilo que a gente ensina foi obra de deuses e gênios, como disse o Paulo Freire certa vez, né, para o professor Ubiratã D'Ambrosio durante uma entrevista que tem disponível no YouTube. E quando você vai recorrer à história, você mostra que não houve deuses e gênios. Houve homens e mulheres que estavam interessados, né, em problemas, em características das quais dependiam sua sobrevivência, sua transcendência em cada momento histórico, e que foi a partir daí, né, que muita matemática foi produzida. Então, gostei muito de ouvi-la, Ana, né, trazendo a questão da história. A Cione complementou, né, muito bem, falando de como a pesquisa também foi transformadora na experiência dela, né, com as atividades orientadoras. E aí queria fazer essa pergunta, né, especial para vocês duas, que pode motivar muitas professoras, muitos professores a seguirem também pela pós-graduação, né? Por que a pesquisa? Né? Para vocês que vieram, né, da sala de aula, têm trajetórias de décadas em sala de aula, né, e se encontraram na pesquisa, né, encontraram soluções, encontraram um espaço para problematizar as questões, os obstáculos que vocês vivenciaram em sala de aula, né, como a gente pode motivar, inspirar mais gente a fazer esse mesmo percurso ou a tentar seus próprios percursos pela pesquisa. Né? Vamos começar contigo, Ana? Bom, Júlio, e Cione, a primeira coisa que eu quero, aproveitando aí, voltando aí à questão da história na matemática, e que tem a ver com a minha pesquisa, é que eu falo sempre para meus alunos, você tem medo da matemática? Ah, eu não sei, mas você acha que eu sei tudo? Eu não sei. Aí eu sempre falo para eles o quê? Eu não gostava de história. Eu falo para eles desse jeito. Falava assim, eu trabalhava o dia todo quando eu fazia o ensino médio no noturno, então eu chegava cansada como vocês. E nas aulas de história, muitas vezes eu cochilava. E na aula de física, matemática, não, eu ficava bem atenta, né? Então eu falo para eles, eu também tinha dificuldade. E eu fui vencendo essa dificuldade quando eu entrei no mestrado. Eu fui vendo tanto de leituras que eu tinha que aprender a gostar para viver o percurso ali, vivenciar a trajetória acadêmica, sem me preocupar só com o final, né? Só com o certificado. E aí eu mostro isso para eles, e quando um aluno aprende alguma coisa ali na matemática, eles ficam tão felizes que parece que é a nossa recompensa, né, Cione? Porque quando fala assim, eu aprendi, eu dei conta, é uma alegria imensa da parte deles. Então, assim, quando eu entrei no mestrado, eu tinha essa questão, essa dificuldade, e fui vencendo, e ainda estou em processo de superação, porque não é fácil, né? Muita história e na EJA, na educação de uma forma geral, e a minha pesquisa no mestrado, ela também foi, assim, foi bem diferente, foi mudando, né? A gente está sempre em constante transformação, e no mestrado eu entrei para pesquisar uma coisa, depois mudou. No final, a Maria Margarida Machado, né, que coordena o Centro Memória Viva, que tem vínculo com a Universidade Federal de Goiás, e o Centro Memória Viva, todo estado tem ele. Às vezes não está ativo, mas tem, tá? Inclusive, estado e o Distrito Federal. E ele tem um projeto de resgatar a história da educação de jovens, adultos e idosos trabalhadores naquela unidade federativa. E aí ela falou assim que trouxe esse desafio para mim buscar, né? Buscar identificar, buscar ter contato, acessar os documentos, as fontes históricas que traz a nossa história de Goiás, da educação de jovens e adultos. E eu falei, meu Deus, e agora? História? E eu estava fazendo um mestrado em Educação em Ciências e Matemática, aí com muita dificuldade, porque a gente sabe que os materiais, os documentos, as fontes históricas públicas e privadas, elas devem estar disponíveis, né? Tem lei que garante isso. Só que aqui no nosso estado, a SEDUC fez de tudo para impedir o nosso acesso ao acervo.
Mas, no final das contas, vencemos, conseguimos, e a minha pesquisa foi sobre os exames supletivos da década de 70 e 80 aqui em Goiás. E aí veio aquela questão, eu tinha que entender da ditadura, assim, coisas que eu não tive uma base sólida na minha formação de ensino médio. E eu tive que ir brigando ali, lutando, lendo muito, superando. Então, não foi fácil, mas continuo nessa trajetória no doutorado, estou no doutorado em educação na UFG, e vou continuar nessa perspectiva de exame de certificação no nosso estado. E eu gostaria de estar colocando para os nossos colegas professores da educação básica, principalmente na EJA, que encare a EJA como um direito. É um direito público subjetivo que está previsto na lei. Não encare como simplesmente um momento mais fácil, é um momento mais fácil de trabalhar, ou um momento mais menor, né? Que a aula é menor, porque a aula no noturno é menor, porque não tem como, você não vai sair depois da meia-noite. Então, não encare dessa maneira, encare como um direito, é um direito do aluno, e você, assim como está previsto na lei, tem que ter uma formação para atender esses alunos, esses educandos. Embora a gente não tenha muita formação continuada e nem a formação inicial na EJA, nós precisamos buscar. Se a SEDUC ou a Secretaria Municipal de Educação não faz isso, busque fazer essa formação, seja em cursos de especialização, seja em mestrado, doutorado, ou cursos de 40, 60, 80 horas, busque, porque isso aí vai modificar o seu olhar junto àquele estudante, junto àquela modalidade, vai deixar de ter aquele olhar, aquela concepção assistencialista compensatória, né, que já foi tanto enfatizada em muitas pesquisas. Você vai vê-lo com esse olhar diferente. Então, as minhas pesquisas, os grupos de pesquisas que eu participo, Cione, também tem o fundamento, um deles tem o fundamento do materialismo histórico dialético. Então, e a gente fala o quê? Que o aluno está ali, ele tem o direito de se acessar os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Então, a gente não tem que ficar só pensando naquele currículo mínimo, só no mínimo. Basta ele saber o mínimo. Não, ele tem direito, é um direito e é uma obrigação nossa como professor, e como professor pesquisador que somos. Na verdade, todos nós somos pesquisadores, como diz Paulo Freire, né? A gente pesquisa na nossa própria prática, mas a gente, como pesquisadora lá na academia, a gente tem buscado isso. E eu trago até um exemplo. O meu orientador, que é o Dr. Rones Paranhos de Deus, ele trouxe agora um projeto para a escola que eu atuo, que a gente está fazendo a cada 2 meses um encontro com os professores, e a gente está falando, ele está trazendo essa abordagem da EJA, né? Já trouxe os aspectos históricos, aspectos políticos. No próximo encontro a gente vai falar dos sujeitos da EJA, e depois a proposta é o ano que vem, vai ser um curso de 1 ano, né? E no próximo ano a gente vai trabalhar propostas dentro do materialismo histórico dialético, e dentro, principalmente ali, da teoria do Saviani. Então, ele quer trazer, fazer na prática com os professores, desenvolver essas propostas. Em janeiro, na primeira semana, que é a semana de formação, né, nas escolas, e, inclusive, ele falou que a proposta de avaliação é eles fazerem um relato de experiência, que pode ser publicado, às vezes, até no simpósio aí da educação matemática na educação de jovens e adultos e idosos, né? Então, assim, quem está lá na academia, o professor que dá aula só na academia, ele tem que buscar propor, seja por meio de projeto de extensão, de alguma forma, essa formação. E o professor aqui na educação básica, aqui no chão da escola, ele tem que buscar também esse conhecimento, ele tem que buscar ou aceitar quando esse conhecimento vier, aceitar de braços abertos, e não simplesmente fingindo que está ouvindo. Tá? Obrigada. Nós que agradecemos, Ana. Fique à vontade, Cione. Então, o porquê da pesquisa, né? Eu já falei um tanto aí, um pouco, mas a minha pesquisa, ela brotou por vários motivos, né?
Já fazia um bom tempo que eu vinha pensando mestrado. Vinha pensando, querendo. Mas enquanto a gente está na direção de uma escola, é difícil, é complicado, né? Porque eu gosto de me dedicar muito a tudo que eu faço. Ou eu me dedico e faço bem feito, ou eu não me proponho a fazer. E daí, quando eu me aposentei, que eu escolhi ficar só na educação de jovens e adultos, porque daí eu não podia continuar na direção da escola, né, trabalhando meio período, aí que eu fui conhecer a oficina pedagógica de matemática e vi que ali estava o que eu gostaria de fazer no mestrado. Não era uma pesquisa pela pesquisa, não era pelo título de mestre, não era. Eu queria assim, que, que todo mundo soubesse que existem caminhos, sabe? O caminho para você se aprimorar, porque, meu Deus, como diz o professor, a gente se encontra, eu me encontrei, eu amo estudar, amo, amo ler, amo fazer o que eu estou fazendo no mestrado, sabe? Amo demais. Não quero deixar de estudar nunca mais. Pretendo fazer o doutorado, pretendo fazer tudo o que tiver que fazer. Enquanto eu for viva, que eu ainda tenho um chão pela frente, e Nossa Senhora, então enquanto eu tiver aí fôlego, eu estou aí, para o que deve é, sabe? E para poder mostrar que a EJA não é invisível, que ela também merece ser pesquisada, sabe? Que aquilo que a gente fizer pela EJA vai ser muito bem visto e muito bem-vindo. Quem não quiser ver, que judiação. Estão deixando eles de lado, mas eles têm todo o direito, todo o dever, eles têm tudo. Eles têm tudo. Eles são seres humanos como todos e, além disso, são brasileiros. Eles estão dentro dessa sociedade brasileira, né? Que é muito diversificada, claro que é, não tenha dúvida, o país é gigante, mas eles existem. Então, o que depender de mim, eles vão continuar existindo, porque eu vou mostrá-los, entendeu? Então, a alegria deles, de eu, professora Andréia, professora Jocimara, voltar para a escola e mostrar que é com eles que a gente está trabalhando, que é com eles que a gente está pesquisando, meu Deus, professor Júlio, Ana, vocês não têm ideia da alegria deles, mas é de nós mesmos que vocês estão falando, professora? É. O dia que nós recebemos o link do nosso primeiro artigo, que é esse que eu vou mandar para você, professor Júlio, que eu contei para eles e falei que eles estavam ali dentro, que é o relato do que nós fizemos com eles o ano passado, quer dizer, passado não, retrasado, passado eu já estava no mestrado, mas aquele assunto lá que nós fizemos, professora, vocês escreveram e falaram de nós, falamos de vocês. Então, esse é o maior prazer, é mostrar que a EJA existe sim, que ela está aí sim, que ela merece tudo sim. Estamos já nos nossos finalmente, mas com mensagens lindas que vocês estão deixando. Você e a Ana deixaram aí ao longo dessa nossa prosa uma mensagem inspiradora, né? Não só para quem já está em atuação em sala de aula e ainda não conhece a EJA, para que professores possam se apaixonar também por esse contexto, mais professores e mais professoras chegarem até a EJA, cogitarem realmente estar na modalidade conosco, né? E para quem não conhece, né, para quem é de fora da área da educação, nossa, uma aula linda, inspiradora sobre como a gente tem muito a pensar, muito a fazer, muito a pesquisar nessa direção. Então, as últimas palavras eu vou pedir para vocês, né? Pode ser uma memória, pode ser uma mensagem de inspiração, como vocês gostariam de encerrar esse episódio. Fique à vontade, Ana. Bom, eu acho que eu não poderia deixar sair daqui dessa participação sem falar aí da importância da formação
política e pedagógica. Muitos de nós, professores, temos a formação pedagógica, mas nós precisamos da formação política, da nossa consciência política. E essa consciência política coletiva eu encontrei no movimento social Fórum de EJA. Então, eu convido todos e todas a buscarem aí, só jogar Fórum de EJA no Google, você vai encontrar o site, o portal dos fóruns de EJA, você encontra materiais didáticos diversificados, e você encontra também de cada unidade federativa, tem a sua página. E convido a todos a buscar conhecer o seu fórum, seja estadual, distrital, municipal, regional, e se vincular a ele. O vínculo, você não vai pagar nada, você só vai participar, fortalecer essa luta. Nós precisamos de fortalecimento para buscar e tensionar esse poder público, tensionar por políticas de Estado, né? Não por programas, como a EJA está sempre marcada. Muito obrigada, eu agradeço muito a participação, a oportunidade de estar participando aqui com vocês, de estar mostrando aqui a minha experiência, e quero dizer assim, que eu sou apaixonada por essa modalidade, eu vivo, respiro essa modalidade, não só por trabalhar e pesquisar, toda a minha família foi constituída por sujeitos da EJA, meu pai era analfabeto, minha mãe só tinha os anos iniciais, todos os meus irmãos também não concluíram a educação básica, meus sobrinhos não concluíram, então eu digo para vocês que eu respiro a EJA, e a EJA é resistência, né? E EJA é direito. Muito, muito obrigada, companheiros. Especial, Ana, nós que agradecemos muito. É perceptível como você é engajada, dedicada, né? Isso, nossa, nos motiva muito a seguir lutando e seguir mobilizados pela EJA no nosso país. Sione, contigo. Meu Deus, depois dessa fala da Ana, o que que eu falo, né, professor Júlio? O que eu falo? Bom, antes de mais nada, eu quero assim agradecer muito por ter te conhecido, Ana, tá? Mesmo que seja pela tela, mas quem sabe aí no nosso percurso, enquanto pesquisadora da EJA, quem sabe a gente se encontra. E aprendi um monte com você nesse final de tarde, tá? Professor Júlio, foi um grande prazer, agradeço muitíssimo, que você não sabe, mas hoje você está iniciando a realização de um sonho para mim. Que uma das coisas que eu sonho com o mestrado e com o doutorado é poder falar para as pessoas. Não ficar só na sala de aula, mas ir além. Sabe? Poder contar para as pessoas como é o trabalho com a EJA, como é fazer pesquisa na EJA, enfim, tudo sobre a EJA, falar para o Brasil, falar para as pessoas. Então, o dia que eu recebi o seu convite, eu chorei muito, de muita emoção, de verdade, eu estou te contando. Eu não sabia o que eu fazia, se eu ria, se eu chorava, se eu andava pela casa de tanta alegria, sabe? Então, muito obrigada, uma gratidão enorme por você ter me convidado, de verdade, tá? E, além de tudo que a Ana já falou, eu, como uma professora sonhadora, que sempre fui, e tentei mudar, vou dizer bem a verdade, tentei mudar, largar a mão desse negócio, de viver sonhando, ai meu Deus, fique quieta no seu canto, pensei muitas vezes, mas não adianta. Então tem uma frase que eu ouvi muito no final dos anos 70 e início dos anos 80, do saudoso Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, nós estamos em 3 aqui, sonhando, né? Sonhando e sonhando e sonhando, que é isso que professor faz, tá? E a gente não desiste nunca, porque, como dizia Paulo Freire, esperançar, sempre. Então, é essa minha fala para fechar essa tarde maravilhosa de hoje. Muito obrigada.
tá? Por poder participar, por essa oportunidade lindíssima que vocês dois me deram. Sione, que palavras lindas. Nossa, eu tô numa emoção indizível, incontável, né, de te ouvir e de poder celebrar essa conversa que a gente iniciou falando sobre o sonho da Ana e terminou falando sobre o sonho da Sione, né? Que conversa inspiradora, emocionante. Eu quero dizer, Sione, que esse sonho precisa ser realizado. E eu acredito, meu sonho, né, eu acredito muito que a gente vai mudar como país quando professoras forem ouvidas, escutadas, né? E nossa, que aula linda, né? Vocês nos deram. Eu senti em vários momentos, né? Nossa, estou exigindo da Ana e da Cione porque passamos do tempo médio, né? Dessa nossa prosa, mas feliz da vida e com o coração cheio de alegria por poder ter esse privilégio de levar essa conversa a mais pessoas, né? E que essas pessoas sonhem conosco, né? Com nós três e alguns tantos ouvintes a quem essa conversa chegará, nós seremos um pouco mais, né? E quem sabe esse sonho se torna realidade, né? Que nós possamos ser ouvidos, que vocês possam ser ouvidas. O Papo de Professor Podcast agradece muito pela presença de vocês duas. Fiquem conosco. Quem gostou, né, desse papo tão bacana, avalia o nosso podcast, né? Tem estrelinhas ali no Spotify que nos permitem fazer chegar esse episódio a mais pessoas, né? Nos ajudem, fiquem conosco, ouçam as próximas conversas. Um beijo grande, Sione, um beijo grande, Ana. Foi maravilhoso estar com vocês hoje.